Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo aí, que vocês estejam conseguindo passar por esse momento complicado, né? Mas eu decidi que a gente vai continuar fazendo nossas lives, porque eu acho que nesse momento estudar um pouco, falar um pouco sobre outras coisas, né? É uma hora que a gente está sendo bombardeado toda hora com informações, notícias, muitas vezes notícias ruins, né? Vindo de outros lugares que está tendo essa contaminação. Eu acho que vale a pena a gente, tudo bem, se informar, é importante se informar, mas também é importante a gente manter o foco naquilo que a gente pode controlar, né? E eu acho que uma coisa que a gente pode controlar é o estudo, é uma coisa que a gente consegue melhorar, se aprimorar e usar esse tempo de uma forma benéfica. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre cisto de retenção. É uma coisa que não é comum acontecer, né? Mas você pode se deparar com ele na radiografia. As radiografias panorâmicas, principalmente, podem mostrar uma ala acinzentada, né? Esbranquiçada na região ali do seio maxilar. Muitas vezes ela acontece, né? Esse cisto de retenção, ela acontece porque houve algum tipo de entupimento no ósteo. Ósteo é um buraquinho que a gente tem próximo, né, da região aqui do nariz, que ele funciona como o nosso sifão. Lembra da pia? Você tem um cano passante e tem o sifão embaixo. Conforme a água vai passando, vai enchendo aqui, né, o sifão. Tudo que for deposição, detritos tal, vai cair nesse sifão, impede que haja entupimento do encanamento. É mais ou menos assim, ele vai enchendo, vai enchendo de secreção. Aí chega uma hora que passa direto e aí leva aquela secreção embora. Quando o ósseo é entupido, fica entupido, essa secreção vai ter que ir para algum lugar, né? Ela vai ter que ir para alguma região. E normalmente vai para os seios. O principal seio que acontece isso, né? Que é quando a gente começa a ter os sintomas da sinusite, é o frontal. É esse seio, esse buraco que a gente tem aqui na região frontal. Mas muitas vezes pode haver uma retenção desse muco aqui na região do seio maxilar. Aí na hora que você é radiográfica, você vê aquele músculo lá retido. Ele pode acontecer por outros motivos também, como por exemplo, infecções dentárias. Por isso que é muito importante a gente observar os dentes na radiografia próximos dessa região do cisto de retenção. Pode ser um cisto de retenção causado por uma lesão apical, né? Causado por uma cárie e uma lesão apical ali naquele dente. Aí é importante tratar o canal para poder regredir a lesão. Mas muitas vezes esse tipo de cisto, ele não causa nenhum sintoma e nenhum mal assim para o nosso paciente. Só vai te atrapalhar se ele estiver tendo crescimento, aí ele está expandindo o seio maxilar, ou seja, está expandindo o buraco, e numa região que muitas vezes você vai colocar um implante, alguma coisa nesse sentido. Ou se ele estiver numa região que você vai colocar um implante. Aí ele precisa ser removido, porque aquilo ali é muco, né? Pode ser também infecção, né? Pode ter algum tipo de infecção naquela região. Para fazer a remoção, não precisa ser cirúrgica. Você pode pedir para o paciente ir no otorrino, passar no otorrino, e através da endoscopia, né, meandral, que eles chamam lá, eles vão conseguir remover aquele cisto, né, sem precisar fazer intervenção cirúrgica. Outras vezes, alguns colegas gostam de fazer a marsupialização, ou seja, você faz um buraquinho no seio, vai com a agulha lá dentro, suga aquela secreção, e é importante levar aquela secreção para fazer biópsia, né? Para você fazer uma biópsia e ver se realmente é um cisto de retenção ou se pode ser alguma coisa mais grave. Porque como na radiografia a gente não consegue muito bem identificar o que é interessante fazer isso. Já peguei cisto de retenção, já fiz a marsupialização do cisto, porque eu precisava botar um implante no lugar. Então aquele negócio tinha que sair dali. Para fazer levantamento de seio, também, ele pode acontecer, né, também devido a problemas de trauma, né? Então a pessoa teve um trauma na face ou teve que fazer uma cirurgia de abertura de seio. Ele pode aparecer nesse momento também, devido a tirar algum objeto estranho dentro do seio. Ele pode ser esse cisto de retenção pode ocorrer devido a pequenos fragmentos de raiz que vão parar no seio. Aí ele é encapsulado e forma-se aquele cisto, né, o cisto ciliar. Então, assim, existem vários motivos para que ele possa acontecer. O que normalmente ocorre é justamente o fato de ou ter algum dente com problema próximo daquela região do seio, e as raízes têm comunicação direta com o seio,
acaba tendo esse cisto de retenção, ou mesmo porque o ósseo entupiu. Né? O ósseo, quando ele entope, é complicado, ainda mais quando o seio tem uma região muito mais baixa do que a região do ósseo, da região da vazão, né? E aí a pessoa acaba tendo esse problema. Uma coisa engraçada que acontece, né, algumas vezes, quando a gente vai fazer enxerto de seio maxilar, você faz o enxerto, o que acontece? Você diminui o buraco, certo? Você está usando aquela região ou uma forma para poder formar osso naquela região e você conseguir fazer os implantes. Mas você diminui o buraco, digamos assim, né? Diminui o seio maxilar. Quando você faz isso, você aproxima a região de vazão do ósseo, né? Então, se encher de secreção aquela região, ele vai passar pelo ósseo direto. A pessoa, muitas vezes, se ela tem sinusite, às vezes ela deixa de ter. Porque você acaba tendo um rápido extravasamento daquele muco, né? Daquele pus, daquele muco que fica ali retido, né? Ao invés dele ir para o seio frontal, ele acaba indo direto para laringe, enfim, ele vai ser eliminado. Então é uma coisa que é engraçada, porque eu comecei a perceber isso, os pacientes começaram, quando eu comecei a fazer enxerto, né, nessas regiões, meu professor falou que isso era comum, né? Às vezes a pessoa tem sinusite e ela deixa de ter, né? Ela deixa de ter porque você acaba ajudando, né, essa região a extravasar o muco. Inclusive ele falava que era um defeito da face. Você diz que o corpo é perfeito, mas o corpo tem um defeito. Eu falei assim, que defeito, o ósseo. Ele é muito alto, se ele fosse mais baixo ninguém tinha sinusite. Mas é um fato. Então hoje eu falei um pouquinho sobre cistos de retenção. Quais são os males assim, que ele pode causar? Normalmente, cisto de retenção é assintomático, mas ele pode causar expansão do seio, como eu falei, né, devido à pressão. Então ele pode causar uma expansão do seio, diminuindo a quantidade de osso que você tem disponível para poder fazer qualquer tipo de reabilitação. Então é interessante, nesse caso, se ele estiver sofrendo expansão, você está fazendo radiografia de tempos em tempos, e se ele estiver tendo um aumento, você fazer a remoção dele. E também cefaleias, algumas cefaleias são associadas, né, a esses cistos, tá? Que podem acontecer, pode ser mais na região frontal ou na região, uma dor emilado, assim, né, na lateral da face, pode acontecer também, tá? Nesses casos é importante estar conversando com o otorrinolaringologista, porque de repente você evita ter que fazer uma cirurgia. Através de a sessão de endoscopia ele consegue fazer a remoção, né, sem precisar causar um dano cirúrgico, digamos assim, no seu paciente. Então é interessante fazer isso.